Nós celebramos ontem o Dia Nacional da Consciência Negra, data escolhida para homenagear o grande herói brasileiro Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares entrou para a história, para a nossa história, como símbolo de resistência e da luta contra a escravidão. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco. Sua mãe era Sabina. Embora Zumbi tenha nascido livre, ele foi capturado quando ainda tinha por volta de 7 anos de idade e foi entregue a um padre católico, o padre Antônio Melo, que o batizou de Francisco. Francisco, cujo nome depois ia se chamar Zumbi, ele aprendeu a língua portuguesa e a própria religião católica. Francisco tinha uma ótima relação com o padre. Início do legado. Aos 15 anos, Francisco foge e volta à sua terra natal, o reduto de Palmares. Palmares, na época, ainda era liderada pelo seu tio, Ganga Zumba. Francisco volta e, ao longo do tempo, começa a ganhar prestígio com os integrantes de Palmares. Até pela sua determinação nas batalhas, ele mostrava ser um guerreiro habilidoso. Ele ajudava aí muito na defesa do quilombo, quando tropas adversárias vinham querer sufocar Palmares. Zumbi ganhou tanto respeito em Palmares, depois de diversas batalhas vitoriosas, eles afirmavam que ele era imortal, uma espécie de uma lenda. Depois de um tempo, o então governador da capitania de Pernambuco começa a se aproximar de Ganga Zumba, tio de Francisco, que até então era líder do clã. A proposta do governador foi de libertar alguns escravos que tinham fugido e, aos poucos, facilitando a abolição da escravidão, que precisava necessariamente ser uma mudança lenta e gradual. Eu chamei vocês porque eu recebi uma carta do governador de Pernambuco, em nome do rei de Portugal, pedindo que eu fosse ao Recife discutir a paz. Daí, Ana de Ferro leu para mim. Isso é uma traição. De quem? A paz, o Zumbi está lidando com a vitória na guerra, Ganga Zumba. A gente precisa dar um tempo sem guerra, Dandara. Que é para crescer, até ficar impossível destruir Palmares. Eu vou ao Recife. Que é para saber o que eles querem com a gente. Ganga Zumba logo aceitou o acordo, e muitos de seus aliados também aceitou. Eles viram vantagens neste acordo, já que com esse acordo, muitos dos integrantes de Palmares ganhariam sua carta de alforria, assim como os recém-nascidos e as crianças. E também evitaria muitos conflitos e evitaria também mortes em massa de seus integrantes.
Mas Zumbi foi contra e acabou dividindo o grupo. Zumbi queria guerra e implantar uma espécie de ditadura negra. O grupo, que seria ainda mais opressor do que os próprios bandeirantes e as próprias tropas do reino. O grupo se divide. O grupo que queria a conciliação com a corte e evitar mortes em massa seguiram a Gangazumba. E o grupo que queria a guerra e destruir o império e implantar sua ditadura seguiram o Zumbi dos Palmares. Depois de muitas insistências de Zumbi para que seu tio Gangazumba voltasse a guerrear contra as tropas, seu tio sempre dizia não. Mas Zumbi não parou por aí. Continuou insistindo. E em uma dessas insistências, alguns de seus aliados envenenou Gangazumba, pondo fim no seu reinado. Muitos historiadores afirmam que esse atentado foi a mando do próprio Zumbi. Outros afirmam que ele não sabia de nada. O fato é que Zumbi logo assumiu no lugar do seu tio, mesmo não sendo legitimado para este cargo. Até porque Gangazumba, antes de morrer, havia empossado seu irmão, Gangazona, mas misteriosamente este irmão sumiu da história. Seu governo durou pouco mais de um ano e logo depois Zumbi assume definitivamente o Quilombo. Nesse tempo, já havia ocorrido diversas batalhas em Palmares, todas até então com vitórias do Quilombo. Zumbi tinha suas artimanhas para sufocar as tropas portuguesas. Como ele conhecia o Quilombo como a palma de sua mão, ele colocava emboscadas. Armava emboscadas e armadilhas, com isso facilitando a briga corporal para os negros, pois com as armadilhas ele conseguia matar as tropas portuguesas sem ter uma briga corporal. Então facilitava e muito a luta dos negros. Essa resistência durou muito, mas muito tempo. Para se ter uma noção de quanto tempo isso durou aproximadamente pouco mais de 100 anos, com Gangazumba e Zumbi sendo os seus líderes. Estava tudo caminhando bem para Palmares, até vir um homem que colocaria um basta naquilo, um homem que colocaria o fim em Palmares, um homem que acabaria com o sonho dos negros de ser libertos naquele momento. Este homem era nada mais, nada menos que o bandeirante Domingos Jorge Velho. Esse foi o responsável pela destruição do Quilombo de Palmares. Zumbi foi ferido, mas mesmo assim ele conseguiu fugir. Mesmo com o fim do Quilombo, isto não significava o fim de Zumbi. Ele consegue fugir
e junto com outros negros se escondem nos matos da Serra dos Irmãos. Isto durou 1 ano e meio e continuaram a resistência, até que um integrante é capturado. Seu nome era Antônio Soares. Depois de ser torturado pelos bandeirantes, ele acabou informando onde era o esconderijo de Zumbi. Após isso, um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou uma emboscada que encontrou o Zumbi e o matou. Após ser morto, sua cabeça foi arrancada e serviu de exposição na cidade de Recife. Então, após tudo isso, dá a entender que o Zumbi foi sim um herói. Um homem que lutou bravamente pelo seu quilombo. Um homem que ajudava a tirar e a libertar negros cativos. Calma, este não é o ponto. Registros provam que em Palmares vivia-se o mesmo modelo do regime dos negros africanos, que era uma espécie de uma monarquia, e uma monarquia autocrata, isto é, os próprios líderes possuíam seus escravos. A história de Zumbi é muito distorcida e muito deturpada, e não só a dele. Depois da República surgiram vários falsos heróis. Não vou entrar nos méritos aqui, pois a história é especificamente falar de Zumbi dos Palmares. E na falta de eleger um representante negro e um contra a escravidão, os movimentos elegeram Zumbi dos Palmares, uma figura horrenda, que se seus negros fugissem, ele perseguia e matava. Então por que ele é tão aclamado? Isto é simples de responder. É só nós vermos a sociedade atual. Movimentos feministas, movimentos negros, tudo isso são a mesma coisa. Eles não apoiam a sociedade feminina ou a sociedade negra por completa. Eles apoiam os próprios integrantes de sua máfia. Então podemos perceber como esta sociedade antiga, mesmo muito antiga, que é o Quilombo dos Palmares, com o Zumbi comandando, se assemelha às comunidades atuais, como eu havia falado, os feministas, o movimento negro, que eles perseguem os próprios gays ou os próprios negros. Só basta ter uma opinião contrária à sua. Só basta uma feminista dizer que é contra o aborto. Só basta uma feminista dizer que é a favor da família. Só basta um negro falar mal de Nelson Mandela, falar mal do próprio Zumbi dos Palmares, a exaltar figuras como Luiz Gama, como Dom Pedro II ou Dona Maria Isabel, que foi uma representante branca, mas uma representante legítima da causa negra. Pois, sem a princesa Isabel, eu não sei quanto tempo a escravidão continuaria sendo perpetrada.
no dia de 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina uma lei. Essa lei que extinguiria de vez a escravidão no Brasil. Mas o dia que é comemorado a consciência negra é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. O negro hipócrita. O negro que dizia apoiar os negros, apoiar um movimento que era contra a escravidão. Mas seu próprio ego se levantou contra ele. E ele lutou a favor só aos negros que aderiam à revolução que ele mesmo tinha construído ali. Ganga Zumba, querendo pacificar, querendo interligar as negociações com a corte portuguesa, em troca da libertação do povo de Palmares, sem guerra, sem derramamento de sangue. Ganga Zumba aceitava, Zumbi não. E o próprio Zumbi manda 2 integrantes do seu clã falar com o Ganga Zumba. Não dá para provar que Zumbi matou o seu tio, mas é bem provável que isso tenha assim acontecido, pois depois da morte de Ganga Zumba, quem assume é Ganga Zona, e Ganga Zona some misteriosamente da história.